Por que fracassamos? O que acontece que as pessoas de alguma forma se desenvolvem, crescem, vão até um determinado ponto e depois entram em rota de colisão, em decadência, em algum momento batem no chão? Isso vale para a situação de trabalho, para a situação financeira, para as relações amorosas, para as relações de amizade e até a própria relação com o corpo. Porque em determinado momento algo se desenvolve dentro de nós e faz com que nós fracassemos. Bom, primeiro e antes de mais nada temos que trabalhar com o conceito de dualidade instintiva, ou seja, partirmos do princípio de que dentro de nós existem coisas boas e coisas ruins, para dizermos de uma forma geral e simples para que as pessoas entendam. Se temos essa capacidade de entendermos que existem dentro de nós coisas boas e ruins, genericamente, nós já por definição começamos a entender que quando há um predomínio dos aspectos positivos da nossa personalidade, nós tendemos a dar certo, é um bom combustível. Em contrapartida, quando há um predomínio dos aspectos negativos, tendemos ao fracasso. Por definição, por quê? Porque por trás disso está tudo que tem que ver com a vida ou com a morte. De novo, resumindo e simplificando para que as pessoas nos entendam em casa. Então, toda vez que por alguma razão preponderarem os aspectos positivos, saudáveis ou vitais dentro de nós, triunfamos, crescemos. Toda vez que preponderarem dentro de nós os aspectos tanáticos, destrutivos ou de morte, adoecemos e, consequentemente, entramos em rota de colisão em direção ao fracasso. Agora, de que forma nós encontramos, nós vemos, de que maneira nós mediamos tudo isso, já que são processos totalmente inconscientes. Nós não temos acesso à vida e à morte num nível mais profundo dentro de nós. Nós temos dentro de um nível racional, que é esse que nós estamos utilizando agora, com a atenção, com o pensamento, com as palavras, com a lógica, que são as leis, digamos assim, que nos permitem, de uma maneira geral, nos entendermos. Mas essa é uma ínfima parte de tudo que acontece dentro de nós. De um certo nível para baixo, como se fosse a ponta de um iceberg, a consciência do nível da água para cima e da superfície da água até as profundezas, temos o inconsciente, com todas as suas leis, todos os seus conteúdos aos quais nós não temos acesso. E é aí onde se gesta tudo isso que nós estamos falando. Então, de que maneira nós podemos, ou que chance nós temos de nos defender? Bom, primeiro vai depender, evidentemente, da saúde mental de cada um, da história de vida, da bagagem que o indivíduo traz já na concepção, para dizermos de novo, estamos falando de coisas muito complexas de maneira simples, em poucas palavras. E depois, a maneira como o sujeito se relaciona com isso, a capacidade que o indivíduo tem ao longo da vida de olhar para isso e de alguma maneira de administrar ou tentar administrar essas questões todas que vêm de dentro, através de sensações, de percepções, observando que as reações das pessoas com relação a nós no entorno social, no entorno familiar, nas relações amorosas, que tipo de sensação nós provocamos no outro, se de desprazer, se de prazer, se de choque, de quê? Então nós estamos olhando, observando e tendo esse feedback através daquilo que acontece ao nosso redor, pura e simplesmente nos comportando normalmente. Esse tipo de observação nos permite ver, como numa gangorra, se os aspectos positivos ou negativos estão preponderando, em termos gerais, evidentemente. Muitas coisas acontecem por baixo do pano e nós não temos chance nenhuma de nos defendermos, e aí é onde entra a psicanálise no sentido de elucidar, mostrar e dar elementos para que o sujeito possa seguir pensando em voz alta sobre aquilo que ele não consegue enxergar. Dentro desse contexto de evocar, digamos assim, essas sensações todas que vêm de dentro e as percepções todas e fazer uma análise do ambiente onde o sujeito está, então ele começa a perceber se há um predomínio dos aspectos mais negativos sobre os positivos e vice-versa. A saúde mental depende exatamente dessa gangorra. Quando predominam os aspectos positivos, somos mais saudáveis, quando predominam os aspectos negativos, somos menos saudáveis. O psiquismo humano está permanentemente oscilando, ele não fica estático no mesmo ponto para sempre, ele oscila, às vezes oscila pouco, às vezes oscila muito. Nós vemos nas pessoas, por exemplo, com transtorno bipolar, que ora estão aceleradíssimos e ora deprimidíssimos. Aí nós vemos oscilações muito grandes, mas as pessoas dentro de um certo padrão de normalidade oscilam um pouquinho, perto da linha, digamos assim, da chamada saúde mental. Isso é o que se espera de uma pessoa, mas, via de regra, nós não temos um controle muito grande
sobre toda essa profundeza e a maneira como isso se expressa dentro de nós. Vez por outra tomamos atitudes, fazemos escolhas impulsivas, dizemos coisas que são desadequadas. Bom, cabe depois o sujeito corrigir, fazer a sintonia fina daquilo que passou, saiu de dentro dele assim de qualquer forma. Então ele vai voltar atrás, ele vai retificar, ele vai corrigir. Outros nem sequer percebe, segue adiante, um pouco como o cavalo do Átila, que onde coloca o casco mata o pasto, para usar um ditado antigo, destruindo as relações, destruindo as pessoas, achando que está fazendo o melhor e tudo mais, e as pessoas ao redor ficam totalmente chocadas com as atitudes que o sujeito vai tomando. Então, o fracasso e o êxito tem que ver com essa capacidade. Além do mais, determinadas pessoas, aí já pensando numa neurose mais específica, como por exemplo uma neurose de destino, onde há a prevalência cíclica de repetir determinadas situações traumáticas de tempos em tempos, o sujeito tem um êxito muito grande e depois um fracasso, um êxito muito grande e depois um fracasso, em vários setores da vida. Esses elementos que fazem compulsivamente que o sujeito tenha ciclicamente o êxito e o fracasso, nós vemos em pessoas que têm empresas, uma empresa que tem um boom, um sucesso maravilhoso e depois quebra, um boom maravilhoso e depois quebra. São situações que nos levam a pensar que existe um ciclo dentro do sujeito que faz com que ele progrida muito e depois perca tudo. Dentro dessa gangorra, digamos assim, que faz com que haja um êxito muito importante, logo depois se inverte e a destrutividade vai tomando conta do mundo interno do sujeito e ele mesmo passa a destruir a sua potencialidade até o fracasso. Como diz o ditado antigo, escreve com a mão e borra com o punho. Ele vai desmanchando as relações, vai destruindo a sua capacidade criativa, lenta e progressivamente, sem ter consciência disso. Acha que está fazendo tudo certo, tudo legal, mas no fundo é uma armadilha, que ele, a nível totalmente inconsciente, vai se metendo. Poderíamos falar muito mais sobre isso, mas a proposta aqui é fazer respostas breves, sucintas sobre cada um dos temas. Até lá!